Olá, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à resolução da lista 2, resolveremos o item 3. Apresentar um vetor genérico V pertencente ao espaço R3 que satisfaz a condição. No primeiro item, paralelo ao eixo X. Vamos entender o contexto do exercício. Nós estamos num espaço de 3 dimensões, como este aqui no GeoGebra, e nós iremos propor um vetor genérico. O que é um vetor genérico? Que ele satisfaça alguma condição. Que condição é essa? Bom, no item A é um vetor que é paralelo ao eixo x. Então, um vetor paralelo ao eixo x. Como nós podemos começar a pensar neste vetor? Então, vamos desenhar aqui um sistema de coordenadas. Aqui está a minha origem. Não ficou muito bonito, mas é só para dar uma ideia da maneira como se resolve esse tipo de exercício. X, Y, Z. Então vamos pensar um vetor que seja paralelo ao eixo x. O vetor mais simples que eu consigo imaginar, e eu aconselho vocês a também utilizarem, são os vetores unitários. O que vêm a ser os vetores unitários? São vetores quais o módulo dele é 1, o comprimento desse vetor é 1, a direção deles é na direção do eixo que ele está. Então, por exemplo, o vetor I ele é um vetor unitário que vem aqui na direção do eixo x. O sentido pode ser, ele é positivo, no caso do sentido, se for menos i é para cá. E o que tem de tão especial nesse vetor? Que ele é simples de analisar. Como que a gente representa o vetor i? Ele tem 1 para x, para a componente x, e 0 para a componente y, e 0 para a componente z. Tudo bem? Pois bem, esse vetor i, ele é paralelo ao eixo x? É. O que diferencia? O que a gente pode tentar entender desse vetor que é paralelo ao eixo x? Vamos pegar um vetor v aqui. Tem alguma regra geral para cada componente que colocar que ele sempre vai ser paralelo ao eixo x? Tem. Qual que é essa regra? A componente y e a componente z elas devem ser nulas. Ah, mas por que deve ser nula essa componente aqui? Observem bem. Nós queremos um vetor, por exemplo, aqui, 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 tanto faz o lugar dele no espaço. Ele só tem que ser paralelo ao eixo x. Tudo bem? Então, isso aqui são exemplos de vetores. E todos esses vetores vão estar no mesmo, vão estar em diferentes posições no espaço. Mas qual a propriedade de todos eles? São paralelos ao eixo x. E como que isso pode ser verificado? Como que a gente pode comprovar que isso aqui satisfaz para um x qualquer aqui? Aqui pode ser 2, 3, 0,5, um número real qualquer. Bom, vamos imaginar então o caso deste vetor aqui. Ele não está sobre o eixo x, tá? Ele tem coordenadas. Aqui os pontos, vamos supor, A e B dele, estão diferentes de 0. 0 para y, 0 para z. Essas coordenadas de y e z têm que ser ao menos iguais. Por quê? Na hora que nós fizermos subtração de b por a, para obter o vetor AB, eles vão se cancelar, e a componente y e a componente z do vetor que vão estar nulos. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer um vetor que vai na direção de x, pode ser sentido positivo ou negativo, e ele não vai na direção de y nem na direção de z. Alguns exemplos aqui de vetores, por exemplo, vetor 2, 0, 0. Eu vou ter que ativar a ferramenta. Vou colocar mais alguns pontos. Menos 5, 0, 0. Acho que esses dois dá para exemplificar. O vetor que vem de V até A e o vetor que vem de V até B. Tudo bem? Observem agora. Ó. As componentes y e z deles são nulas. Ah, comprova para mim aí que eu posso deslocar esse vetor no espaço. Claro. Peguemos o vetor que vai de C até D. O ponto C pode ser 3, 1. Não, um pouquinho mais longe.
5 e 3, por exemplo. E o ponto E vai ser igual a... Aqui o x pode ser diferente, então pode ser 10. E o que tem que ser igual é o y e o z. 5 e 3. Aqui está o meu eixo x. Vou fazer o vetor agora então. Esse vetor aqui. E observem, ó, ele é paralelo ao eixo x. Então, esse é o intuito do exercício 3. Você pensar com vetores mais simples, os vetores i, j e k, e depois ir desenvolvendo eles, prosseguindo alguns outros exemplos. No item B, um representante no eixo z. Então, novamente, façamos um desenho. Opa. Vamos fazer um desenho. Eu nunca consigo acertar isso aqui. E vamos tentar imaginar que tipo de propriedade está por trás desse vetor genérico. Propriedade, no caso, relacionada aos seus componentes. Representado no eixo z. O vetor mais simples que eu consigo imaginar que é representado no eixo z é o vetor k. E como que a gente escreve o vetor k? Ele tem componentes 0, 0, 0 para x, 0 para y e 1 para z. Diferentemente do exercício A, ele não está falando paralelo ao eixo z. Porque se fosse paralelo ao eixo z, eu poderia translocar esse vetor para cá. Mas ele está falando representado no eixo z. Ou seja, obrigatoriamente, o ponto inicial e o ponto final desse vetor tem que ser 0. Obrigatoriamente. E a coordenada z dele pode ser qualquer uma. Então o vetor genérico, que eu vou chamar aqui de U, ele tem a seguinte característica. As componentes dele é 0, 0 e um valor para z. Sutilmente, observem a diferença. No item A, ele fala que o vetor tem que ser paralelo ao eixo x. Então eu posso translocar o meu vetor, aqui que está no eixo x, para outros lugares do espaço. Diferentemente do item B, onde o meu representante tem que estar no eixo z. Então ele não pode ser representado em outros locais do espaço. Tudo bem? Podemos prosseguir alguns... Acredito que esse aqui não seja necessário exemplo. Vai ter um mais interessante mais para frente. Paralelo ao eixo XY. Esse aqui é interessante. Paralelo ao plano XY. Então, novamente, vamos fazer um esboço. Observem a palavra paralelo. Ele não precisa estar contido. X, Y, Z. Vamos desenhar então o nosso plano XY aqui. É esse plano aqui, o chão, né? E agora podemos desenhar alguns vetores paralelos a esse plano. Por exemplo, um vetor que está contido. Se ele está contido, ele é paralelo. Esse vetor aqui. Se a gente estivesse tendo uma visão daqui, por exemplo, ó, então se nós estivermos olhando para cá, nós veríamos apenas uma folha, uma reta. Mais nada. Por quê? Porque esse vetor está contido no plano XY. Agora eu posso, como ele é paralelo, eu posso fazer a translocação desse vetor para outros lugares do espaço. Então representar esse vetor aqui ou aqui é exatamente a mesma coisa. Ele está paralelo ao plano XY, tá? Ele não está concorrente. Ele não sai aqui de baixo e vem até aqui em cima, cruzando o plano XY. Pois bem, que vetor é esse então? O que está por trás do vetor genérico aqui nessa situação? Observem que na componente do vetor eu vou precisar ter um x e um y, mas eu não posso ter componente z com valor real diferente de zero. Então o meu vetor w ele vai ser uma componente x, uma componente y e uma componente z que ela tem que ser obrigatoriamente nula.
Isso não quer dizer que o vetor não possa estar representado em um lugar no espaço onde o ponto final e o ponto inicial tem z igual a zero. Eu poderia muito bem fazer um vetor aqui, por exemplo. Vou aplicar essa ideia aqui no GeoGebra. Então, vou fazer o vetor 12, 2 e 4. E agora eu vou fazer... O vetor não, desculpe, o ponto. E agora eu vou fazer outro ponto. Pode ser qualquer valor, menos 4, 3. E o que importa aqui é o z. Os z's têm que ser iguais, tanto no primeiro quanto no segundo ponto. Agora eu vou fazer o vetor, que vai de B até A, por exemplo. Observe, em relação ao plano xy, que é esse aqui, ele é paralelo. No infinito, esse vetor aqui nunca vai estar em concorrência com o plano. Poderia fazer a translocação desse vetor aqui para cá também, mas o princípio é esse. Continuando, o item D. Um vetor que seja ortogonal ao eixo y. Então, o item D, nós queremos encontrar um vetor genérico que ele seja ortogonal ao eixo y. Fazer um esboço. Aqui, x, y e z. O eixo y é esse aqui. Quem são... Vamos pensar primeiro assim. Um vetor simples que seja ortogonal a y. O que quer dizer ortogonal? Quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. O mais simples que eu consigo imaginar é o vetor i. Ele forma um ângulo de 90 graus aqui com o eixo y. Será que é só ele? Observe. Se o vetor está aqui, ele é ortogonal ao eixo y. Mas se estiver aqui o vetor k, por exemplo, será que ele também não vai ser ortogonal? Vai, né? Aqui. Ele faz 90 graus com o eixo y. Será que a gente pode juntar também? Fazer um vetor dentro do plano xz, por exemplo? Esse vetor aqui. Opa, aqui não ficou muito bem representado. Então fazer assim. Aqui assim, ó. Ele está dentro do plano zx. Será que ele também não é ortogonal? Aqui, dando um zoom maior. Ele também vai estar ortogonal. Então, qual que é a propriedade aqui? A sacada é a seguinte. Esse vetor, ele pode ter componente x, pode ter componente z, pode ter as duas. Então, ele pode ter componente x, pode ter componente z. Vou chamar de h, esse vetor aqui. E y? Será que ele pode ter? Não. A componente y dele tem que ser nula. É interessante notar aqui que se o vetor é perpendicular ao eixo y, o que quer dizer perpendicular? Eu posso translocar esse vetor para outros lugares. Enfim. Quer dizer que ele é paralelo ao plano xz. Tudo bem? Ah, não, me desculpe. Ele tem que estar contido no plano xz para ser ortogonal. Fazer um ângulo de 90 graus. Porque se ele estivesse aqui, por exemplo, já não daria certo. Então, esse é o vetor genérico. A componente y dele tem que ser nula. E para o último caso, o caso E, ortogonal ao plano xz. Ortogonal ao plano xz. Então, novamente, fazemos a representação do eixo x, y, z. Aqui está o plano xy. Não, é o plano xz, desculpa. Aqui está o plano xz. Qual que será que é o vetor mais simples que é ortogonal a esse plano? Eu só consigo pensar no vetor k. K não, j, desculpa. O vetor unitário na direção do eixo y.
Pois bem, o que esse vetor tem de especial? O vetor j ele tem componente x nula, componente z nula, desculpem, e o y pode variar. Será que isso vai ser para todos os vetores? Bom, observem aqui o seguinte. Se esse vetor, olhem a sutileza, se esse vetor aqui é concorrente ortogonal ao plano XZ, ele é paralelo ao eixo Y. E se ele é paralelo a algum eixo, a gente volta no caso A. Para um vetor ser paralelo a algum eixo, basta que ele só tenha componente daquele eixo. Então, por exemplo, o vetor L, vou chamar aqui, ele não pode ter componente em x, ele pode ter uma componente em y qualquer, e ele não pode ter componente em z. Essa é a ideia aqui então. O interessante desse exercício é que ele exercita tanto a sua capacidade de imaginar vetores, como de perceber padrões. E normalmente, essa percepção de entender o que é paralelo a algo e o que é ortogonal a algo vai te possibilitar ter as ferramentas necessárias para resolver os exercícios lá na frente de retas e planos. Que ele vai falar reta ortogonal a quem, plano ortogonal a quem. E tudo isso começa com vetor. É isso. Muito obrigado.